Pessoal, boa noite, tudo bem? Continuando aqui com a nossa revisão essa semana, para a gente acostumar com o ambiente EAD. Como havia combinado com vocês, essa semana, excepcionalmente, a gente vai fazer a revisão daquilo que a gente já viu na sala de aula, tá? Retornando ao artigo 260, perigo de desastre ferroviário. Lembrando que esse material, depois eu vou deixar ele preparado para vocês lá na minha página do CIA também. A consulta é uma consulta simples, pode ser feita aqui, como eu estou fazendo, com o Código Penal comum. O resumo depois vou deixar pronto lá, tá? O que significa, nos termos do Código Penal, estrada de ferro? Significa qualquer via de comunicação em que circulem veículos de tração mecânica em trilhos ou por meio de cabo aéreo, englobando trens, teleféricos, metrôs, bondes e assim por diante. Esse tipo de crime é um crime de perigo comum. O desastre ferroviário, ele se caracteriza por dois verbos principais: impedir ou perturbar. Impedir significa que você pare de funcionar realmente o meio, e perturbar é quando você conspurca de alguma maneira, você atrapalha o seu funcionamento, tá? O sujeito ativo é um crime comum. O passivo são as pessoas expostas naquele momento, imediatamente, diretamente, àquela característica, ou a coletividade, principalmente. Tá? A consumação é imediata. A tentativa é possível quando alguém impede de alguma maneira. Tá? E a ação penal, obviamente, como existe a questão da incolumidade, ela é incondicionada. Existe aí o parágrafo 1º, se do caso resulta desastre, se realmente acontece o desastre, não apenas o impedimento, a tentativa, ou então a característica que você tem de perturbar, e foi realmente concretizado. Aí a reclusão passa de 4 a 12 anos. Existe também o caso de aumento de pena, que é no artigo 263, combinado com 258, que é uma conduta préter dolosa, tá? E o culposo, quando existe algum tipo de negligência. Por exemplo, o cara vai atravessar uma faixa de trem e ele afoga o carro, ou a bicicleta estraga e eu enrosco o pé, é uma coisa bizarra, em cima da linha de trem, tá? Então é possível que seja culposo também, tá? Aí a detenção ainda é prevista porque existe a incolumidade pública. Existem casos de aumento de pena, que também são aí relacionados ao 258, tá? De alguma maneira, beleza? Próximo tópico, artigo 261. A gente tem uma limitação de tempo, então a gente não pode ficar muito tempo no artigo só. Lembrando que tudo isso depois, quando a gente estiver liberado, a gente volta e faz uma revisãozinha na sala de aula de novo também, tá? Atentado contra a segurança do transporte marítimo, fluvial, aéreo, 261, como está aqui para vocês aqui, dito aqui. Ou seja, nesse artigo ele prevê qualquer atentado contra outro meio de transporte que não seja o trem, tá? Aí ele se caracteriza pela mesma modalidade, é um crime de perigo concreto, e ele tem as suas intenções e características dolosa, culposa e assim por diante. É um crime muito parecido com o artigo 260, como foi colocado acima também, tá? No próximo tópico a gente volta no próximo vídeo com o artigo 260.